sequência no nosso estudo da química orgânica, hoje abordaremos mais duas funções orgânicas que são parecidas, mas não são iguais. Quais funções são essas? É a função aldeído e a função cetona. Vamos começar falando da classe funcional aldeído. O que é um aldeído? É uma molécula da química orgânica que apresenta o grupo funcional aldoxila. O que é uma aldoxila? É esse grupo inteiro aqui, COOH. E esse grupo nos aldeídos se encontra sempre na extremidade. Você nunca vai ver esse grupo no meio de uma cadeia. Ele está sempre na extremidade. Vale ressaltar que esse grupo aqui, COO, sem o H, é chamado de carbonila. Isso vai ser importante para a gente entender o conceito de cetonas. Mas então, recapitulando, aldeído é um composto da química orgânica que apresenta aldoxila. O que é aldoxila? COOH, sendo esse grupo funcional, aldoxila, ligado à extremidade da cadeia. A nomenclatura dos aldeídos não ramificados, ou seja, aqueles que não apresentam carbono pendurado, ela é muito parecida com a dos hidrocarbonetos, com a dos álcools, e ela só muda em relação ao sufixo, que é aquela partezinha final. O prefixo indica o número de carbonos na cadeia principal, é aqueles velhos conhecidos, met, et, prop, but, e assim sucessivamente. O infixo indica o tipo de ligação entre os carbonos da cadeia principal, o an, o en, o dien, que a gente já viu anteriormente também. E a diferença está aqui. O nosso sufixo é o al. Onde é que saiu esse al? Repare aqui, aldeído. A gente usa as duas primeiras letrinhas da palavra aldeído para indicar a classe funcional. A gente vai ver alguns exemplos adiante. Então vamos ver. Esse composto aqui, ele tem um átomo de carbono e tem a estrutura da aldoxila, que é um COOH. Então ele é o MET, um átomo de carbono, porque só tem apenas ligações simples entre esses átomos de carbono, no caso é só um, e o al para indicar que a função é o aldeído. Então esse daqui é o metanal. Avançando, a gente tem aqui dois átomos de carbono, então a gente vai usar o prefixo et. Aqui tem a aldoxila, COOH, o que caracteriza a função aldeído. E a gente só tem uma ligação simples entre esses átomos de carbono. Então a gente usa o an para indicar a ligação simples e o al para indicar que é um aldeído. Então esse daqui é o etanal. Vamos ver mais algum exemplo. O composto aqui abaixo ele tem 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Então a gente vai usar o prop. O tipo de ligação entre esses átomos de carbono. Ligação simples, ligação simples. Então a gente usa o an. Tem aldoxila? Tem, olha ela aqui. Uma característica dos aldeídos. Então esse é o propanal. Aqui eu botei, só para deixar ilustrado, o que é um benzoaldeído. É um aldeído, o grupo aldoxila, ligado a um anel aromático, ou a um grupo benzeno. A nomenclatura dos aldeídos ramificados ela é bem parecida com a nomenclatura dos hidrocarbonetos, com a dos álcoois. A diferença é que a gente vai usar o sufixo al, que indica a função aldeído. Primeira coisa que a gente tem que fazer, achar a cadeia principal. No caso do aldeído, o carbono número 1 da cadeia principal vai ser sempre o carbono do grupo aldoxila. Por quê? Porque esse grupo se encontra na extremidade. Então, o que vai ser minha cadeia principal nesse caso? Vai ser a minha sequência de maior número de carbonos. E entre esses carbonos tem que estar o carbono da aldoxila, sendo o carbono da aldoxila o de número 1. Repare nesse exemplo aqui. Minha cadeia principal tem 6 átomos de carbono e o carbono de número 1 é esse aqui, o carbono da aldoxila. Isso se repete nesse outro exemplo aqui, que tem 5 átomos de carbono. Eu acho a cadeia principal, que tem maior quantidade de átomos de carbono e o carbono da aldoxila, que é esse aqui. Nesse caso, eu tenho que incluir a ligação dupla também, ela tem que estar dentro da minha cadeia principal. E a minha numeração é da direita para a esquerda, para que o carbono da aldoxila receba o número 1.
Vejamos alguns exemplos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Sequência com maior número de átomos de carbono, que inclui o carbono da aldoxila. Nesse primeiro exemplo aqui, a minha cadeia principal é essa daqui. Ela tem 4 átomos de carbono e o carbono da aldoxila já está incluso. Olha ele aqui. Eu tenho carbono pendurado, entre aspas? Tenho. O que é o carbono pendurado? A minha ramificação. Então eu vou marcar a minha ramificação aqui. Eu faço a numeração, numerando inicialmente a partir do carbono da aldoxila. Então esse daqui é meu carbono de número 1. E faço a numeração assim por diante. Então o meu grupo metil aqui localizado, ele está no carbono de número 3. Então esse é o 3-metil. But, porque eu tenho 4 átomos de carbono na cadeia. An, porque eu tenho apenas ligações simples entre esses átomos. Al, para indicar a função aldeído. Tem que ser o 3-metil-butanal. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar a cadeia carbônica principal. O que é a cadeia carbônica principal? É aquela que possui maior quantidade de átomos de carbono. Vale lembrar também que em certos compostos não basta ser só maior quantidade de átomos de carbono, tem que ser maior número de ramificação. Nesse exemplo aqui, a cadeia principal é essa daqui. Ela tem 8 átomos de carbono, incluindo o carbono da aldoxila, e ela tem 3 ramificações. Uma, duas, 3 ramificações, certo? A partir de agora eu faço a numeração, começando pelo carbono da aldoxila. 1, 2, e assim sucessivamente, até eu conseguir terminar a numeração e localizar as minhas ramificações. Esse daqui é um grupo fenil. Ele está no átomo de carbono número 3. Esse daqui é um grupo isopropil. Ele está no átomo de carbono número 5. E esse daqui é um grupo metil. Ele está no átomo de carbono número 6. A partir de agora, eu vou pela ordem alfabética para identificar. O F vem antes do I e antes do M, então o fenil tem que aparecer primeiro no meu nome. O I vem antes do M, então o isopropil aparece antes do metil. Feito isso, agora está fácil, agora eu consigo dar nome para esse composto. Ele é o 3-fenil, porque eu tenho fenil ligado no átomo de carbono número 3. 5-isopropil, porque eu tenho um grupo isopropil ligado ao carbono de número 5. 6-metil, que eu tenho um grupo metil ligado ao carbono de número 6. Oct, que é o número de átomos da cadeia principal, são 8. An, porque eu tenho apenas ligações simples entre esses átomos de carbono da cadeia principal. Al, para identificar a função aldeído. Então, esse é o 3-fenil, 5-isopropil, 6-metil, octanal. Certo? Avançando, a gente pode ter 2 grupos aldoxilas numa mesma molécula, numa mesma estrutura, como acontece aqui, ó. Eu tenho um C-OH numa extremidade, um C-OH na outra extremidade. Como eu tenho 3 átomos de carbono nesse composto, 1, 2, 3, esse é o prop, mais an, que é apenas ligações simples, dial. O di indica 2 grupos da função aldeído. Eu uso esse O aqui só para juntar 2 consoantes, o N e o D. Então esse é o propanodial. Beleza? Então vamos fazer mais exemplos de aldeídos ramificados. Vamos lá. Próximo exemplo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar a cadeia carbônica. A cadeia carbônica nesse caso aqui é essa daqui. Feito isso, eu indico
os grupos substituintes, as bensamificações. Bensamificações são essas aqui. Agora eu tenho que numerar minha cadeia. Numeração começa a partir do carbono da aldoxila, então é 1, 2, assim por diante. Esse aqui é um grupo etil, esse aqui é um grupo metil. O E vem antes do M no alfabeto, então esse é o 2-metil, 4-metil pentanal. Pent de 5 átomos de carbono, an de apenas ligações simples entre eles, e al para indicar que a função é aldeído, marcado pela presença do grupo aldoxila na extremidade. Certo? Então vamos lá, agora eu tenho que... Vamos para o próximo exemplo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a cadeia principal. Eu começo pelo carbono da carbonila, porque ele tem que estar dentro da minha cadeia principal, e avanço. A ligação dupla tem que aparecer na minha cadeia principal também, e agora eu continuo reto ou eu subo? Eu subo, porque eu vou pegar a maior quantidade de carbono. Se eu continuar reto, eu vou pegar apenas 1, se eu subir, eu pego 2. Agora eu vou identificar as minhas ramificações. Eu tenho 3 ramificações. Eu numero a partir do carbono da aldoxila. 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Agora eu consigo dar um nome para o meu composto. Primeiramente, quantos átomos de carbono ele tem na cadeia principal? São 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vou numerar todos não, para não perder tempo, digamos assim. Agora eu boto a numeração para indicar meus grupos substituintes. Então tem um grupo metil ligado no carbono de número 2. Tem um grupo metil ligado ao carbono de número 5. E tem um grupo metil ligado ao carbono de número 6. Então esse é o 2,5,6 trimetil oct, para indicar o número de átomos de carbono da minha cadeia principal. Mas repare, agora eu tenho uma particularidade. Eu tenho uma ligação dupla aqui entre o carbono 3 e 4. E eu tenho que indicar essa ligação no nome do meu composto. Então eu vou indicar da seguinte forma. Esse é o 2,5,6 trimetil oct 3-en, indicando que a minha dupla ligação, o en, está na posição 3, al, que indica que é um aldeído. 2,5,6 trimetil oct 3-enal. Então, o aldeído tem como característica a presença em sua molécula do grupo aldoxila, indicado aqui na lateral. Mas eu falei anteriormente que dentro da aldoxila tem um grupo chamado carbonila. O que é carbonila? A carbonila é o C-O. Então, o aldeído tem tanto o grupo aldoxila quanto o grupo carbonila, localizado, lembrando, na extremidade. Aqui vem a diferença entre aldoxila e cetona. A cetona tem um grupo carbonila. Porém, essa carbonila ela não está na extremidade como acontece nos aldeídos. Ela está no meio da cadeia. Esse RU indica uma cadeia carbônica e esse R2 indica outra cadeia carbônica. Então, se o aldeído tem uma carbonila na extremidade, a cetona tem uma carbonila no meio da cadeia. Ela não pode se encontrar na extremidade, porque senão é um aldeído. Ela se encontra dentro da cadeia carbônica. Aqui tem alguns exemplos de cetona e juntamente com esses exemplos a gente já consegue definir meio que a nomenclatura das cetonas não ramificadas. A gente vai usar o prefixo para o número de carbonos da cadeia principal, que a gente já viu. O infixo, que indica o tipo de ligação, que a gente já viu também. Só que agora a gente vai usar o sufixo ona, para indicar que é uma cetona. Então, repare nesse primeiro exemplo aqui. Eu tenho meu grupo carbonila, C-O, ele está ligado entre carbonos. Aqui eu tenho o CH3 que está implícito e aqui eu tenho outro CH3 que está implícito. Como eu tenho 3 átomos de carbono, é o prop. Há apenas ligações simples entre esses átomos de carbono. An e o ona para indicar que é uma cetona. Essa daqui é a propanona.
cujo nome usual é acetona, que as mulheres usam, ou os homens, para tirar esmalte, essas coisas. A gente pode ver outros exemplos aqui, como da butanona. Eu tenho o grupo carbonila localizado no meio da cadeia carbônica. Ele está ligado a um CH3 do lado esquerdo e a um CH2 no lado direito. Tem 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Então esse é o butanona, butanona. A partir de 5 átomos de carbono, eu preciso numerar os compostos não ramificados para indicar aonde que está o grupo carbonila, onde é que está o meu grupo que define a função cetona, o grupo C dupla O. Repare nesses dois exemplos aqui. Eu tenho a carbonila, que define a função cetona, e aqui eu também tenho a carbonila, que define a função cetona. Agora eu vejo quantos átomos de carbono tem a cadeia desse composto. Desses compostos, melhor dizendo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos ver o do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Então eles têm a função, o grupo que define a função cetona, e tem a mesma quantidade de átomos de carbono. Porém, o grupo carbonila está numa posição diferente. Eu vou começar a numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo carbonila, ou seja, a partir da extremidade mais próxima do grupo C dupla O. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou numerar da direita para a esquerda, de modo a pegar a menor numeração. Então, esse aqui vai ser meu carbono de número 1, e esse aqui vai ser meu carbono de número 2. Então, esse aqui é o pente, que tem 5 átomos de carbono, porque tem apenas ligações simples entre esses átomos de carbono, 2-ona. O 2 está vindo antes do ona, para indicar que o grupo carbonila está na posição 2, está no átomo de carbono 2 da cadeia principal. Agora, nesse outro exemplo aqui, eu posso numerar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Que vai dar no mesmo, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai continuar sendo o átomo de carbono número 3. Então, nesse caso aqui, você pode escolher. Ou seja, eu tenho meu grupo carbonila, meu grupo que define a função cetona, no átomo de carbono número 3. Então, esse aqui é o pente, que indica que eu tenho 5 átomos de carbono na cadeia principal. Que a ligação entre esses átomos de carbono é simples. 3-ona, ou seja, eu tenho um grupo carbonila, que define a função cetona, no carbono de número 3. A nomenclatura das cetonas ramificadas é bem parecida com as demais nomenclaturas que a gente já viu. A primeira coisa que a gente faz, identificar a cadeia principal, depois numera, depois verifica em qual carbono da cadeia principal a ramificação está se ligando, e depois completa com o sufixo da função que a gente está trabalhando, que nesse caso é a cetona. Então vamos para alguns exemplos. Aqui eu tenho uma cadeia principal com 5 átomos de carbono, e eu vou começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, se eu começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o meu grupo carbonila, o meu grupo C dupla O, vai pegar o mesmo número. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz a numeração da esquerda para a direita. Agora, se eu fizer a numeração da direita para a esquerda, repare que novamente esse carbono é o de número 3, então não faz diferença. Porém, é um composto ramificado. E na química orgânica a gente busca sempre os menores números possíveis. Então, a minha ramificação está aqui. Se eu numerar da esquerda para a direita, a minha ramificação vai pegar o número 2 e o meu grupo carbonila vai pegar o número 3. Se eu numerar da direita para a esquerda, a minha carbonila vai pegar o número 3, que está igual à outra, mas a minha ramificação vai pegar o número 4. Então é melhor eu pegar o 2 e o 3, que são números menores, do que pegar o 3 e o 4, certo? Então a minha nomenclatura não pode ser essa em roxinho aqui, porque senão a minha ramificação vai pegar um número maior do que o possível. Então esse é o 2-metil, que eu tenho um grupo metil. Eu tenho um grupo metil ligado ao carbono de número 2.
pente, que eu tenho 5 átomos de carbono na cadeia principal, an, porque eu tenho apenas ligações simples entre esses átomos de carbono, 3, ona, que eu tenho um grupo carbonila na posição de número 3, dentro da cadeia carbônica. Ó. Repara que o meu grupo carbonila está ligado a outros átomos de carbono. Se ele não estiver ligado a 2 átomos de carbono em cada um dos lados, já não é uma cetona. Se aqui, por exemplo, não fosse um, se aqui não fosse um carbono, eu deixaria de ter uma cetona, certo? Então vamos avançar para mais alguns exemplos. Primeira coisa que eu faço, identifico a cadeia principal. Meu grupo cetona está aqui, meu grupo carbonila, que indica a função cetona, está aqui, e esse átomo de carbono tem que estar na minha cadeia principal. Então, minha cadeia principal vai ser essa daqui. Nesse caso, eu tenho 2 ramificações, aqui e aqui. Vou numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Começo a numerar da direita para a esquerda, de modo que a minha carbonila pegue a menor numeração possível, que nesse caso é o número 2. Então, eu tenho um grupo metil ligado ao carbono de número 3, eu tenho um grupo metil ligado ao carbono de número 4. Esse é o 3,4 de metil, pente, que eu tenho 5 átomos de carbono, an, porque tem apenas ligações simples entre esses átomos de carbono, 2, ona, porque eu tenho uma carbonila no carbono de número 2, certo? Vamos ver mais alguns exemplos, agora com cadeia fechada. Com cadeia fechada, o carbono da carbonila é sempre o número 1, sempre. Você vai começar, quando você vê um composto de cadeia fechada, e ele tiver, por exemplo, só a função cetona, só um C dupla O, esse carbono do C dupla O é o carbono de número 1. Então a gente já pode botar aqui, ó, 1. Botar nos dois. Agora eu escolho o sentido. Eu vou fazer a numeração no sentido anti-horário ou no sentido horário. A minha numeração tem que seguir o sentido que me der a menor numeração. Se eu numerar nesse exemplo aqui no sentido anti-horário, eu vou ter nesse grupo aqui o número 6. Esse carbono aqui vai ser o número 6. Agora, se eu numerar no sentido horário, esse carbono aqui vai ser o número 2. E eu sempre quero, na química orgânica, a menor numeração possível. Então, eu vou escolher numerar no sentido horário. Então, esse vai ser o 2-metil, porque eu tenho um grupo metil ligado ao carbono de número 2. Ciclohexanona, que já segue aquela nomenclatura parecida com dos hidrocarbonetos. Se eu tinha um ciclo hexano, agora eu tenho um ciclo hexa, aí eu tiro o O de hidrocarboneto e boto o ona de cetona. Ciclo hexanona. Isso aqui se repete nesse outro exemplo aqui. Eu escolho sentido anti-horário ou sentido horário. Minha menor numeração vai ser se eu fizer no sentido horário. Esse aqui vai ser o átomo de carbono número 2 e esse aqui vai ser o número de carbono número 4. Então, isso é o 2,4 de metil hexanona.